Olá, seja bem-vindo ao Entralizando por Aí. Meu nome é Milena Faneco e este episódio está sendo gravado diretamente do CHRO Fórum em parceria com a ABRH São Paulo. Estou aqui com a Juliana Santana, que é facilitadora da ABRH, especificamente do Comitê de ESG. Mas me falaram que a Juliana é especialista em várias áreas. Comunicação interna, RH, que mais? Diversidade, equidade e inclusão. Então vamos ter uma troca boa aqui. Prazer, Juliana, seja bem-vinda. Prazer é todo meu, nossa, uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda minha, com certeza. Juliana, a gente está num evento que discute RH, que discute futuro de gestão de pessoas. Mas eu queria trazer um outro tema que hoje não é pauta aqui, né? Que é ESG. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ESG na pauta de RH. Maravilha. Eu tive uma experiência, eu digo que eu tive o privilégio de atuar na área de sustentabilidade desde muito jovem, né? Então eu já atuo nessa área de sustentabilidade há mais de 30 anos, já revelando aqui a minha idade. Então eu comecei na Fundação Bung, né, atuando na formação e desenvolvimento de colaboradores para as temáticas ligadas a essa área de sustentabilidade e em projetos de desenvolvimento territorial, então mobilizando comunidades na pauta social. E depois eu assumi na Wikibold a gerência de desenvolvimento humano, organizacional, cultura e engajamento, onde eu aliava tanto a parte de desenvolvimento, né, de lideranças e colaboradores, programas de reconhecimento e toda a jornada do colaborador, há também a comunicação interna, né, como grande potencializadora da pauta de sustentabilidade. Esse tema, ESG ou sustentabilidade, é um tema inevitável na atualidade, hoje, né? A gente está vivendo a COP30, né, essa semana aí com negociações muito difíceis acontecendo. Então, assim, e o papel das empresas na sensibilização de seus colaboradores e na forma de atuar, de produzir, de descartar, de comercializar, é essencial. Então, levar essa temática para dentro das organizações é muito importante e a área de RH, a área de desenvolvimento de pessoas, eu nem gosto de chamar de recursos humanos, né? Mas a área de desenvolvimento de pessoas tem um papel estratégico, sim, porque é ali onde você leva os conceitos, é ali que você permite que práticas sustentáveis sejam de fato executadas na empresa. Desde o processo de recrutamento e seleção, ao trabalho de cultura, desenvolvimento de pessoas, até o processo de produção, ao processo de comercialização, sim, né? Sim, então sim, você envolve toda a cadeia da empresa. E para que essa cadeia tenha essa ciência e enxergue essas oportunidades, ela precisa ser desenvolvida. Sem dúvida. Então, a área de desenvolvimento de pessoas é essencial, é crucial nesse processo. Ou seja, quando o RH faz parte desse olhar para toda a cadeia, para todo o ecossistema da organização. Agora, me fala uma coisa. Muitas vezes, o tema ESG, quando ele não faz parte da estratégia, ele acaba entrando na estratégia pelo viés do RH ou pelo viés da comunicação, né? Fala um pouquinho para a gente qual que é a responsabilidade ou como que o RH ou a comunicação interna podem ajudar no letramento do ESG internamente. É um tema que, embora seja muito discutido, né, ainda soa muito estranho para muita gente, né? Principalmente para os funcionários mais de linhas operacionais, né? Como que a gente pode, porque eu me incluo como profissional de RH e de comunicação, né? Pode levar este tema de uma maneira muito mais leve, né? Muito mais didática, para potencializar mesmo as ações e engajar os times, né? Sim, a área de comunicação interna tem um papel muito importante dentro das organizações e normalmente, não são todas as estruturas que funcionam dessa forma, mas eu vejo de forma muito recorrente a área de comunicação interna ligada à área de desenvolvimento de pessoas, né, de RH, né, do departamento de pessoas dentro das empresas. Por quê? Porque a área de comunicação, ela dá capilaridade às ações. Ela dá capilaridade. Né? Então, assim, desenvolver campanhas de comunicação interna que tragam essa temática,
colocar, rever toda a jornada do colaborador. A gente fez um trabalho muito bacana na Wikibold, que foi de rever todo o processo, né, desde a entrada do colaborador, do onboarding, né, até processos de desenvolvimento, de formação de líderes e de jornadas formativas para os colaboradores, programas de reconhecimento que tragam essa temática, que estimulem essa temática, eventos internos que trabalhem com isso, então o Dia do Meio Ambiente, a questão da diversidade, equidade e inclusão, criação de grupos de trabalho, né, e grupos de afinidade que levem essa temática. Então, na VIC a gente tinha muito isso, né, o grupo de gênero, que trabalhava a questão da mulher, o grupo de etnia, que trabalhava essa questão do empoderamento cultural, do olhar para a diversidade, de quanto isso traz riqueza para dentro da organização. A questão das gerações, né, dos jovens, das pessoas com mais de 50 anos. Então, assim, existem milhões de possibilidades, né, e que passam pela área de pessoas. Então, eu consegui fazer tudo isso porque eu estava numa área que me permitia, né, trabalhar tanto os canais de comunicação interno e externo, tá? Porque a gente trabalhava também, a gente fez um trabalho muito legal de formação de embaixadores, que eram os colaboradores internos, para que eles trabalhassem. A mídia social é algo super poderoso hoje em dia, né? Então, eles trabalhavam nas suas próprias redes, né? Instagram, LinkedIn, mas de uma forma estratégica, que gerasse valor também para a marca empregadora. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E hoje ainda existe, né? Algumas pessoas ainda insistem e acham que o ESG são só as ações de educação ambiental, de separação de resíduo, quando na verdade é muito mais do que isso. Mais Você mesmo trouxe várias atividades de voluntariado, né? Você trabalhar com o entorno, né? Nas comunidades, gera um valor não só para o próprio entorno, né? Nas escolas, instituições sociais, independente da área que você venha desenvolver. Então, você trabalhar com os agentes da comunidade, você gera valor para a comunidade e para dentro. Você aprende, Agora, me fala uma coisa, dentro da BRH, como que você trabalha essa temática no comitê? Como facilitadora, né? Uma das facilitadoras, eu estou no grupo que tem a Fabi, que tem o Guilherme, né? E a gente leva essa temática do SG para as pessoas que se candidatam, né? Então, a gente teve esse ano, né, desde o primeiro ano, desde do primeiro mês, a gente fez mobilizações, né, e aí o próprio grupo vai trazendo, a gente faz uma escuta prévia do que eles querem trabalhar, e em cima dessa escuta a gente leva, né, os temas e facilita, porque nós não somos professores, né, então a gente traz elementos, contribui com as discussões e deixa o próprio grupo ir trazendo conhecimento, que a rede, a riqueza do grupo de trabalho da BRH é que a rede tem as soluções. Sem dúvida. Então, abrir essa escuta, permitir essa troca, faz com que os próprios profissionais tragam as experiências deles, as dúvidas, as inquietações. Muito bacana. E dentro disso que você trouxe, né? Quais são, pelo que você ouve lá no comitê, as maiores inquietações desses profissionais em torno da agenda ESG? A agenda de ESG, ela passa por ondas de euforia e de desafios, né? A gente está passando por um momento conflituoso no mundo, né? Com uma série de desafios geopolíticos, né? A própria abertura da COP trouxe isso, né? Se investindo muito em uma força bélica, sendo que a gente precisaria direcionar investimentos para a preservação do meio ambiente, que é a nossa sobrevivência, né? Sim. Então, hoje as empresas estão sentindo não diria um retrocesso, mas um desafio maior para levar essa agenda como prioridade, em função dos desafios outros que os mercados estão apresentando, as taxas comerciais. Então, assim, num momento de crise, trabalhar a temática de sustentabilidade é mais complexa. Então, isso vem nos grupos. Você acha que deu uma desaquecida nessas discussões? Eu não diria uma desaquecida, mas demanda do profissional que tem como função e responsabilidade dentro das organizações essa temática, uma resiliência maior. Então, assim, não está no top das prioridades,
mas trazer essa temática como algo importante, como um caminho que não tem volta. As empresas que estão com agendas mais consolidadas nesse sentido, enxergam que, apesar do cenário global não estar tão favorável para avançar nessas agendas, elas não estão perdendo espaço. Então, elas continuam fomentando isso, porque elas sabem que elas só não avançam. É como se tivesse travado, exatamente, né? E o que você acha que precisa ser feito para destravar? O que está no alcance desse RH, desse profissional, para destravar isso? Acho que informação, sensibilização é sempre importante. E trabalhar com a lógica do impacto, né? Então, assim, levar para a alta gestão o custo de não investir nisso. O custo de não investir nessa agenda de sustentabilidade, né, agenda de ESG, ela pode gerar riscos para o negócio, com certeza. Perda de competitividade, perda de talentos, perda financeira. Então, eu acho que é trabalhar sobre a ótica do impacto, não só sobre uma questão do valor que você gera para a sociedade, que é óbvio que você tem alguns executivos que naturalmente já são aliados nesse sentido, né? E você não precisa catequizar. Não, eu concordo. Eu só tenho uma questão aqui que eu acho que... Acho não, gente. Conversando com muita gente, eu não percebo que as pessoas têm consciência da sua responsabilidade enquanto RH na agenda ESG. Eu ainda tenho a impressão, daí é botar fogo no parquinho mesmo, que os profissionais de RH olham para a agenda ESG e falam, essa responsabilidade não é minha. Né? Essa agenda pertence a outra área. Né? Mas como que o RH, de fato, daí eu, assim, trazendo exemplos práticos, pode se apropriar dessa agenda para mostrar esses impactos. Aonde que impacta dentro da rotina do RH, dentro daquilo que é do RH? Então vamos para uma questão que eu acho que afeta diretamente a agenda de RH, que é a busca de talentos. Perfeito. As pessoas estão cada vez mais, principalmente as novas gerações, muito conectadas com essa agenda de ESG. E muitas delas... Propósito, né? Exatamente. Não trabalham numa empresa que não conjugue com os seus próprios propósitos. Né? Então, eu acho que esse é um dos fatores. Não, eu concordo plenamente. E daí, né, Juliana, a gente não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? Então, essa geração, ela tá muito desperta para isso. Exato. É muito desperta. Você não vai atrair. E se você conseguir atrair por um greenwash da vida, o turnover é alto. Eu costumo falar o seguinte, acho que toda organização tem que ter a humildade de olhar para a sua taxa de turnover. Se a tua taxa de turnover é muito alta, é porque tem alguma coisa que precisa ser feita. Tem alguma coisa aí. Né? É a cultura. São processos, né? Tem algum desafio, a liderança que precisa ser preparada, melhor preparada, né? Para cada empresa vai ter um diagnóstico diferente e para cada diagnóstico um caminho de resolução. Mas eu acho que o turnover é um sinal importante, né? Do quão aquela empresa precisa desenvolver ações para mudar. E essa nova geração não está perdoando. Ela cancela a empresa. Não, você sabe, ela cancela empresas. Cancela e aí mesmo. O custo, às vezes, às vezes você atrai um talento fantástico. E essa pessoa não fica muito tempo na empresa. Ela vai para o concorrente, por exemplo. O custo médio de um turnover por pessoa é de R$27 mil. Esse dado é recente. Olha, esse é um número que eu não tenho. Olha que um dado fantástico. E é bastante, né? Muito. E engraçado, né? A gente só vai conseguir impactar a liderança quando você falar o mesmo idioma que ele. Que é isso aqui, que é dinheiro. É isso aqui. Porque para eles, saiu, tem mais um monte de desempregado no mercado querendo entrar. Mas nos processos de inovação, os ciclos de inovação não surgem do nada, né? Exatamente. Toda vez que você tem uma perda de talento, você tem uma perda de conhecimento também, né? Um atraso, vai ter que correr atrás. Se você não tem processos muito bem estruturados... Tem uma curva de aprendizado, exato. Por isso que é caro. Então é caro, aí você perde em termos de inovação, em termos de resposta ao mercado. Então tudo isso precisa ser precificado. Precisa, porque é o que ele vai entender. Exato. Né? E tem muitos que falam assim, se eu tiver uma agenda ESG, o meu cliente vai se manter.
manter comigo? Ou eu vou perder cliente? Se eu não perder cliente, por que eu preciso ter isso? Nossa, Não é? é isso. Muito. Estou generalizando, estou Não, é trazendo isso um mesmo. cenário aqui É. muito negativo, né? Mas na verdade a gente sabe que tem de tudo. Né? Exato. Não, mas é isso mesmo. Não é uma agenda fácil, é uma agenda que tem avanços e retrocessos, ou às vezes não retrocede, mas paralisa durante um período. Sim. Mas eu acho que assim, é um caminho sem volta. É um caminho sem... E dependendo do mercado ainda tem mais ou menos impacto. Exato, A depender do setor de atuação, esse impacto pode ser maior ou menor, mas afeta todas as empresas, todas as organizações. As organizações que atuam e que são reguladas por mercados internacionais, essas você não precisa nem catequizar, ela já sabe que é necessário e tudo mais. Então, mas olha só, uma outra informação, né? Não faz muito tempo eu estava lendo uma crítica, acho que foi no Valor ou na Exame, alguma coisa assim, sobre a quantidade de empresas, principalmente as norte-americanas, que deram para trás os seus programas de diversidade, equidade e inclusão, por exemplo. Sim. Elas voltaram, elas tinham decisões tomadas a respeito dessa frente e elas declinaram. Sim. Lógico, é um momento que a gente do mercado tá americano, enfim. As lideranças, né? Mas são ondas, tá? São ondas. O que vai acontecer com essas empresas que retrocederam? Elas estão perdendo um conhecimento, um tempo valioso e que muito provavelmente, passada essa onda, vai voltar a necessidade, vai perder, né, no longo prazo, falando sobre diversidade, equidade e inclusão, várias áreas foram destituídas entre as companhias. Sim. Tem estudos de consultorias super bem renomadas, reconhecidas, que atrelam a inovação, a capacidade de inovação e produtividade à diversidade. A diversidade, pluralidade. Faz todo sentido, né? Quanto mais diverso quanto mais diverso for o seu time, mais diversidade de pensamento, que você tem insights, você tem. Exatamente. Né? Então você vai ter pontos de vista diferentes, formas de pensar diferentes, que vão chegar a soluções mais efetivas. Então, assim, essas empresas que recuaram na agenda, em algum momento vão ter que retomá-la, porque vão ver o impacto, que não é um impacto, às vezes, muitas das vezes, toda vez que a gente fala sobre agenda de pessoas, não são impactos imediatos, da noite para o dia você consegue sentir. Às vezes são décadas até, né? E aí, assim, também para retomar, não é algo que você consegue retomar da noite para o dia. Exatamente. E eu acho que tem vários movimentos, né, que ajudam a fortalecer essa retomada. A própria questão dessa geração que está no mercado de trabalho hoje já vem com essa pressão. Porque até 2030, hoje, a geração Z é 26% da força de trabalho, ou seja, um terço. Até 2030, vai ser 70% da força de trabalho. E ela é uma geração que não vai ficar. Então tem perda de talento aí. É isso. E perda de talento implica em perda de produtividade, perda de conhecimento, de inovação. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Para mim, assim, é uma agenda que não tem volta. As empresas mais conscientes e que têm movimentos mais genuínos, que já têm essa agenda de forma mais legítima dentro da organização, não estão recuando. O máximo que está acontecendo é não avançar tanto. É porque está aqui, né? Porque já enxergou que isso é estratégico. É isso. E que isso gera valor. É isso, já está na cultura, já está incorporado. Curva de aprendizado. Quem está retroagindo agora, em determinado momento vai fazer uma avaliação e vai entender que essa agenda não tem como voltar atrás, vai ter que retomar, e aí vai perceber, né? Vai avaliar o quanto que perdeu e o quanto que vai ter que investir a mais para retomar a corrida. E chegar junto. Senão vai ficar para trás. Exato. Agora, na sua opinião, qual ainda é o maior desafio? Em termos de sociedade? Em termos de empresa. O maior desafio é você colocar na balança. O que acaba acontecendo é o seguinte: os executivos, né, as organizações, elas são cobradas a dar resultados imediatos. Sim, elas são o tempo todo. O tempo inteiro. E elas precisam fazer essas entregas imediatas para sobreviver.
Só que só olhar para o hoje e para o agora não é o suficiente para uma empresa se manter no mercado. Não. Ela precisa olhar o amanhã e o daqui a E o 10 depois de amanhã. anos, o daqui ao próximo século e tudo mais. Olha só o conflito, né? Com tanta coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo, né? E agora IA, né? Exato. Tudo, e assim, as empresas tendo que se manter relevantes, o tempo todo competitivas, então eu não posso ficar para trás, eu preciso correr, né? Como que compete, né? O ESG acaba ficando... Olha, eu porque faço depois, se eu o vejo ESG, depois. se o ESG Não tá for nesse... enxergado como uma coisa à parte, Exato. ele é alijado. Isso. Quando ele é incorporado à agenda estratégica da empresa, ele é natural. Ele é natural, ele vai fluir. Ele vai acontecer naturalmente. E aí, assim, ele tem que dar conta de entregar os resultados imediatos, mas tem algumas ações que demandam o médio e o longo prazo, né? Que demandam investimento, que demandam tempo. Mas quando ele está na estratégia do negócio, o gestor, o líder consegue enxergar que esse investimento que está sendo feito não está dando o resultado que precisa não está dando resultado de forma imediata, mas vai render no médio e no longo. Por isso que eu acho que a informação, o desenvolvimento, a capacitação de líderes é o segredo. E por isso eu digo, a área de RH ou a área de pessoas é estratégica na alavancagem da agenda de sustentabilidade dentro das organizações. Porque quem é responsável pela formação e desenvolvimento de pessoas? Quem é que cria? É a gestão de pessoas. É a área de gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Sem dúvida, eu concordo. A liderança precisa ser a primeira a ser capacitada, a ter esse letramento. Porque, no fundo, é a liderança que vai desdobrar isso. É isso. Ela precisa ter essa consciência, precisa ter visão. Essa consciência. Agora, quando você pega uma liderança média, né, que está ali tem que liderar tem que influenciar para cima, tem que influenciar para baixo. Ela é pressionada por todos os lados, por resultado, né? Não pode parar e ela tem mais essa pauta. Você sabe que eu fiz um programa de mestrado e eu ouvi líderes, né? O tema do mestrado foi como que as lideranças femininas atuam nessa agenda de sustentabilidade nas organizações. E eu ouvi de uma das líderes, eu achei super inteligente. Ela falou o seguinte: olha, eu sou muito cobrada da parte de cima e da parte da minha base, né, a fazer entregas imediatas. E eu sei que essa agenda de sustentabilidade precisa de alguns investimentos que vão dar retorno só no médio e no longo prazo. Então, o que eu faço em termos de entregas? Eu faço como eu invisto nas ações, o meu dinheiro no mercado. Eu diversifico. Então, eu faço algumas entregas imediatas, que são importantes. Eu faço uma escuta, eu entendo o contexto. A partir dessa escuta e desse contexto, eu entendo o que é muito urgente e que precisa ser entregue para que as pessoas fiquem mais calmas. Então, eu faço as entregas do hoje. Eu entendo o que é que eu posso deixar para amanhã ou para depois de amanhã, que eu consigo entregar no médio prazo. E aí eu ponho como uma agenda prioritária e trabalho a formação e o desenvolvimento das pessoas para elas enxergarem os resultados lá na frente daquilo que demanda mais tempo. Mas aí eu atendo todos os interesses. Ela fala assim, eu faço da mesma forma quando eu vou colocar estratégia. Eu não boto tudo numa coisa só. Então eu boto na tigela do agora, na tigela do amanhã e na tigela do futuro. Não, mas isso é planejamento. Exatamente. E trabalha a questão da formação, do engajamento, né? Que é fundamental. Se as pessoas não entenderem, se a liderança em si não entender que essa agenda é necessária e que ela tem ganho com essa agenda, não só que ela é necessária, que ela vai ter ganho com essa agenda, ela não vai investir. Porque daí não vai. Porque ninguém se engaja com aquilo que não conhece. Exato. Ninguém. Exato. Isso é para tudo na vida. Para tudo. Ainda mais um tema como esse. Agora, dentro da sua experiência, né? Você enfrentou resistência? Muitas. E por qual motivo? Qual que era a principal resistência? Por que não? Essa questão do timing é algo a curto prazo, longo prazo. Eu acho que a falta de conhecimento mesmo. A área de sustentabilidade parece ser uma área que já está aí há muito tempo. 30 anos numa escala histórica
falando de Brasil, né, quando as organizações começaram a olhar para esse tema, né, que começou com a temática de responsabilidade social corporativa, né, aí depois investimento social privado, né, e vai depois aí a gente começou a sustentabilidade, falar do SG, bottom line, então assim vai. A gente também está passando por um processo de letramento, Sim. né? E eu acho que entender que a gente está em processo de aprendizagem o tempo inteiro, ter a humildade. Acho que é isso. Ter a humildade é essencial. A gente isso. não consegue levar uma agenda como essa com arrogância. Ninguém Não. sabe tudo. E tomar para si também a responsabilidade, porque eu acho que a resistência também ela acontece em função da ignorância, da falta de informação e do medo de, puxa, é mais responsabilidade para mim. Não é mais responsabilidade, você já faz isso. E trabalhar essa questão da coletividade, sabe? Porque se você tenta levar essa agenda de forma sozinha, individual, é sinal de insucesso, né? Eu acho que assim é quase certo que não vai dar certo, é quase certo que a coisa não vai andar. Trabalhar de forma coletiva é importante porque quando um está mais cansado por conta das pressões, o outro vai puxar e vai falar, olha, não, isso é importante, porque vai sentir que o impacto da não ação em determinada área afeta ele, afeta a organização, afeta a sociedade, afeta todo mundo, afeta todos os atores. Entender essa questão do organismo. Né? Eu acho que a agenda de sustentabilidade ela não pode ser enxergada como uma agenda à parte. Não, e ela também de maneira alguma. E ela é multidisciplinar. Total. Inter, ela é. Tudo. Sim. É isso. Sistêmica, né? Com certeza. Transversal. Com certeza absoluta. Adorei. Acho que a gente ficaria aqui muito mais tempo falando sobre isso, mas o nosso tempo está esgotando. Então eu queria que, para encerrar, você deixasse uma mensagem final sobre o papel do RH, sabe? Estimular as pessoas, os profissionais de RH, a buscarem mais letramento para colocar de fato a ESG na sua agenda e principalmente na sua agenda estratégica, na verdade. Né? Boa. Eu que agradeço a grande oportunidade de estar aqui com esse bate-papo tão gostoso. Como eu comentei, eu tenho certeza, acho que é uma das poucas certezas que eu tenho. A área de pessoas é uma área estratégica para a organização como um todo e para a disseminação de práticas e conhecimento da área de sustentabilidade. Não dá nem para dizer, né? Não tem como rodar uma agenda como essa sem ter o RH e a comunicação interna como aliados. Então, assim, o que eu digo para os profissionais que atuam nessa área é tomem mais informações a respeito, entendam que ninguém sabe tudo, que a gente está aprendendo o tempo inteiro com as pessoas. Então, busquem empresas, né? Façam pesquisas sobre empresas que já começaram essa agenda lá atrás. De forma genuína. De forma genuína, né? Aprendam com essas empresas, com esses profissionais. E comecem e confiem no conhecimento que tem dentro da própria organização. Que às vezes assim, é igual uma sementinha. Você começa a jogar, né, conhecimentos na área, você vê que floresce de uma forma incrível. E muitas vezes as coisas já estão lá. É só uma questão de organização, de estruturação. É isso. Dar espaço. Dar espaço. É regar. É isso. Né? Como a natureza. É a água, o solo, a luz. Isso vai fazer com que as coisas floresçam. E o fruto vem. O fruto vem. Com certeza. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Adorei ter você aqui. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Prazer, uma honra.